judicial. Vamos lá, doutora Débora, faltou alguma coisa aqui sobre sua apresentação? Acho que está bem assim, eu sou, antes de psiquiatra forense, eu sou psiquiatra clínica, né, eu sou psicoterapeuta, né, então o restante é agregado, mas obrigada pelo convite, né, pela oportunidade, e vamos lá, então. Mas antes, sim, eu vou repetir, a primeira pergunta será a mesma última, eu repetirei a minha primeira pergunta, que será a última pergunta que eu farei também. Qual é o seu telefone? Olha só, o cara usa a rádio para paquerar quase, hein? Mas não, a doutora Débora é casada e eu conheço o marido dela. Qual é o seu telefone de contato no consultório, sites e tudo mais? Eu uso o site da Doctoralia, né? Então é só colocar o meu nome ali, Débora Krieger, com K, Krieger, Doctoralia, que já aparece ali as minhas qualificações, a minha agenda online, agenda presencial. Já pode fazer tudo online mesmo, tem meu currículo, tem tudo que é necessário, né? Mas, enfim, posso passar o meu telefone, que é 51 997 39 3213. Preferência, contato por WhatsApp, né, em função de médico estar sempre atendendo, né? E não poder, às vezes, parar para atender o telefone, mas estou sempre à disposição. Que bom, perfeito. Doutora Débora, a senhora poderia nos falar rapidamente sobre doenças psiquiátricas e seus efeitos laborais, incapacidade para o trabalho? Qual é a sua percepção sobre isso? Na verdade, como eu já digo, né, desde 2015, aliás, eu repito o que a Organização Mundial da Saúde fala, né, depressão, por exemplo, a doença mais prevalente em 2020, já estamos em 2021, e mais incapacitante no trabalho, né? Então, muitas vezes é visto como simulação, ou a pessoa não querer trabalhar, mas, na verdade, está muito prevalente. Quem está acompanhando... Frescura, preguiça, vontade de matar o trabalho e tal. Então, e está muito prevalente hoje em dia, principalmente com a questão da pandemia, isso agravou muito. E as outras doenças mentais também. Então, não se sabe se isso aumentou ou se elas estão sendo mais diagnosticadas, mas depressão com certeza sim, né? E lidera o ranking de incapacidade, com todos esses preconceitos. A depressão era considerada o mal do século, não foi? Exatamente. E ainda E parece que o pessoal só leva a sério a depressão quando a pessoa se suicida, né? Enquanto o cara não se suicida, é frescura. Depois que ele se suicida, aí é depressão mesmo, né? Ele estava falando sério. Né? Aí ele estava falando sério, né? Na Idade Média, tinha um teste para saber se a pessoa era uma bruxa, né? Jogava, não sei se é verdade ou não, jogava na água. Se ela sobreviver, é bruxa. Se ela morrer, é porque não era bruxa, né? A depressão é quase a mesma lógica, né? Aí o cara não volta para dizer, viu, eu tinha razão, né? Exato, exatamente. Mais ou menos assim, como é que o perito sabe, assim, quais são as ferramentas que ele utiliza para saber se o periciado está falando a verdade, ou se ele está inventando tudo, se ele está agravando uma realidade, se ele está se ele tem uma doença e cria um cenário artificialmente mais grave? A senhora saberia dizer como é que o perito faz? Bastante, assim. Na verdade, a simulação, que é assim, fazer que tem sintomas que realmente não existem, né, que seria esse do inventar, ela tem uma série de peculiaridades que diferem bastante da doença mental, né, que normalmente o perito, antes de ser perito, ele é especialista. No caso da doença psiquiátrica, é um psiquiatra. Então, nós estamos acostumados a diagnosticar a doença mental e fazer o exame do estado mental, que seria o exame físico, o exame das funções do ego, durante a conversa, né? Então, a gente vai analisando consciência, juízo crítico, memória, orientação, todas essas coisas, né? O deprimido está como? Normalmente está com pensamento mais lento, pode ter alguma falha de memória em função... Humor, de repente. O humor também, bastante depressivo. Eu peguei nunca me esqueço, eu peguei um periciado que ele era uma senhora que ela estava tão deprimida que ela disse, nem quis falar muito na perícia, aquela postura prostrada, né, os ombros caídos, e aí me disse assim, doutor, eu nem vou tentar convencer a senhora mesmo, porque já sei que vão negar e tal. Pessimismo, né?
E ele não falou mais nada, e uma marcha bem lenta, enfim, então deu para ver, né, com a sua honestidade, que realmente ela estava deprimida de fato, né? E aquele sorriso que a gente vê, que é verdadeiro, que é triste, mas o simulador, normalmente, ele chega tentando convencer o perito, né? Chega, leu na internet, está apresentando todos os sintomas que estão descritos, normalmente apresenta tudo que tem, sintoma raro, né? Olha ali, eu estou vendo a Nossa Senhora atrás da senhora, tá? Já me aconteceu. Então, só que a pessoa não se assusta com isso, né? E os doentes mentais, de fato, eles têm muita vergonha de ter sintoma psicótico, por exemplo, de ser um esquizofrênico, eles filtram isso, eles negam isso muitas vezes, que a gente tem que ir atrás para poder fazer a perícia. Então, é aquele quadro perícia, bem rico. Quanto tempo, mais ou menos, dura uma perícia judicial? Previdenciária, no caso, na justiça, regula-se 30 minutos, né? E dá tempo de apertar tanto assim nesses 30 minutos? Dá bastante. A mentira aparece e tem muito da experiência do perito também de fazer um diagnóstico clínico e de ter essas coisas que a gente está colocando, né? Por exemplo, o simulador, ele tenta encurtar a entrevista. Ele tenta ir embora de qualquer jeito. Teve uma periciada do meu colega da sala do lado que se escondeu embaixo da cama. Então, a gente teve que marcar para ela voltar num outro dia. Essa da Nossa Senhora também. Só que eles não se assustam com isso, né? E tentam te convencer, e aí tem uma série de diferenças, por exemplo, até nos próprios sintomas psicóticos. Eu escuto o dia inteiro, noite inteira, a voz me falando, né? E quando a gente sabe que isso não é assim, tem momentos do dia, tem tipos de alucinações, inclusive visuais, né? Quando a pessoa se distrai, está em outras atividades, isso também diminui, né? Nos levam a falar mais a favor de doença, né? Não do que de simulação. Não é pegar um balaio, né, de sintomas e largar ali, tem que ter uma coerência entre eles, mais ou menos isso, né? Tem que ter uma coerência e não pode estar conversando como nós, por exemplo. A gente, normalmente, o que o médico põe, né? Depressão grave com sintomas psicóticos, né? Aguda ou crônica. Aí a pessoa está ali conversando contigo, diz que escuta uma voz de vez em quando, mas ela está ali batendo papo, conversando contigo, assim. Então, a gente sabe que a gravidade do que foi descrito não é compatível. Então, não é tendo um atestado de doença grave com comportamento diferente que isso vai ser visto, né? E às vezes não acontece, doutora, do perito não ter certeza, do perito chegar no final da consulta, da perícia, desculpa, e pensar assim, puxa vida, que dúvida, será que ele está incapaz para o trabalho? Será que não está incapaz? Porque nem tudo é simulação. Às vezes a pessoa está apta ao trabalho ou tendo a doença, correto? E como é que se faz? Existe essa margem de dúvida de vez em quando? Existe porque em medicina nada é 100%, né? Ainda mais ali que não é uma consulta, é uma perícia, a pessoa não está apresentando as suas coisas para um diagnóstico, ela tem um fim determinado que é conseguir o benefício, né? Então, olha, o que eu sei de todos os meus colegas, e eu também, como nós somos só médicos, né? Não é assim eu pegar um raio-x e ver uma doença, se tem dúvida, se dá um tempo, um benefício, uma incapacidade temporária, para essa pessoa, né, poder se recuperar, e o que acontece é que na reavaliação a gente vê bem claro o que era e o que não era. Então, como é que vocês dizem no direito in dubio pro réu? Né? Então, no direito in dubio pro réu, só que no direito previdenciário existe um princípio in dubio pro mísero, né? No direito do trabalho também, in dubio pro mísero, que é na dúvida para o lado mais fraco, né? E na verdade o médico ele é um cuidador, né? E a ideia dos colegas não é ralar as pessoas, certamente. Mas se tem dúvida, normalmente o que se faz é dar um tempo para a pessoa. Às vezes ela aparece, ela melhora, né? Ou ela não melhora, isso é bem claro, ela teve uma intercorrência, ela teve uma internação, né? Então se dá um tempo para o tratamento mesmo, né? Acreditando que o objetivo é ajudar as pessoas e não ir contra elas. É um benefício que tu sabe melhor que eu. É um seguro social. Então, a pessoa paga para ter
um seguro, que se ficar doente, ela vai ter, né, exatamente poder contar com isso, e não ver que a gente vê muitas vezes que a pessoa chega na perícia, está passando fome, tá 8 meses sem receber nada. Doutora Débora, eu, nas minhas ações previdenciárias, quando eu sou advogado e estou atuando em defesa de alguém, eu costumo instruir as ações, além da documentação médica, com uma documentação não médica, no caso de ação previdenciária envolvendo doença psiquiátrica. Eu costumo pegar documentos que comprovem o desajuste social, problema na polícia, o cara foi demitido, faltou muito ao emprego, esse tipo de coisa. 500 multas de trânsito, ou faltou ao trabalho, ou acidentes pessoais com frequência. E o quão relevantes são esses documentos para o perito? Olha, para todos os meus colegas que eu tenho contato mais próximo, e para mim também são muito importantes, eu sempre estudo todo o processo e leio tudo, desde o inicial, né? Então, por exemplo, porque hoje em dia a depressão, ela não vem tanto com sintomas psicóticos, por exemplo, ela vem muito, ou a tristeza o dia inteiro, né? Ela vem mais assim, com cansaço e com prejuízo cognitivo. Tanto que hoje os laboratórios brigam muito, porque a gente sabe que quase todos os antidepressivos funcionam para depressão, mas a gente não quer que a pessoa não esteja só triste, né, e motivada, a gente quer que a pessoa tenha a recuperação da cognição, tanto que tem medicações bem novas aí, lançadas no final do ano, que estão comprovadas e estão tendo uma boa resposta clínica, né, para essa melhora cognitiva, porque hoje é o que o mundo exige. Então, não adianta a pessoa não estar triste e o pensamento está devagar, a cognição demora um pouco mais para voltar. O que ela vai fazer no trabalho, né? Que hoje em dia, praticamente todos exigem, em maior ou menor grau, que a pessoa esteja com a cognição intacta, né? Ou pelo menos bastante preservada. Então, de que forma o advogado consegue ajudar o perito? Né? Eu falei em termos de documentação ou explicações, quais são as informações que o advogado pode juntar no processo para ajudar o perito a identificar a incapacidade? Olha, essas que tu colocaste são muito importantes da funcionalidade, né? Mas não só para o perito judicial, mas para o perito previdenciário. Eu tenho um colega muito amigo que é chefe de uma seção do INSS aqui do Rio Grande do Sul. E ele disse, olha, quanto mais detalhado tiver o atestado médico, até para a perícia ali do INSS mesmo, mais a chance de se conseguir, facilita a vida do perito. Não adianta botar depressão grave. Quanto mais tiver, assim, detalhado que faltou serviço, em tal motivo, em tal época, por tal coisa, tentou tal esquema de medicação. Só que muitas vezes, doutora, o atestado médico, o médico que atende o paciente, muitas vezes ele não é tão atento, não tem um foco tão grande no detalhamento do atestado. Alguns talvez tenham até um pouco de má vontade, quem sabe, ou não levam pouco tempo, né? Ou pouco tempo, o que for, ou às vezes a relação pega pelo SUS ali, às vezes a relação médico-paciente não é tão boa assim, e o atestado vem meio telegráfico. Eu já recebi vários no meu escritório, clientes com atestados médicos muito sucintos, né? Nesses casos, o que a senhora recomenda que o advogado e o segurado façam? Olha, que falem a verdade, porque a verdade sempre aparece, né? E o problema é que mais ou menos 70% das perícias, claro que isso varia do dia, mas de uma média, assim, elas são negativas, né? Então, os bons acabam pagando pelos ruins, assim, aquele caso que provavelmente tu vai comentar mais adiante, que nós falamos antes do programa e que tu já me dissesse várias vezes. Mas, assim, conte a verdade, porque se chega ali com um atestado de depressão moderada, já está até no CID-10, que ano que vem será CID-11, que a pessoa tem um prejuízo laboral. Então, eu não preciso ter uma depressão grave para poder conseguir um benefício, né? Então, não chega e conta a verdade para o médico. Olha, aconteceu isso e isso, eu estou assim, que o perito vai ver, que é verdadeiro, vai constatar que o que ele está vendo é exatamente o que está sendo dito, que foi alegado, e não ter uma discrepância tão grande entre o que é mostrado e o que é dito.
E eu entendo que talvez isso muitas vezes seja feito para que se consiga o benefício, mas em termos de perícia, isso é visto como simulação, né? Eu tenho até, a gente havia conversado antes da nossa entrevista, eu já vi para o pessoal de casa que está nos ouvindo, informo que eu tenho a honra de conhecer a doutora Débora já há alguns anos, né? Então, a gente já conversou algumas vezes. Mas, doutora, teve aqui no meu escritório 2 casos em que os meus clientes fizeram a perícia judicial. O perito, num deles, disse que havia sintomas de simulação. No outro, disse que ela tinha depressão, mas não estava incapaz para o trabalho. Nesses 2 casos, né, a pessoa se suicidou. Uma se jogou do 10º andar do 10º andar do prédio em que morava. Qual é o seu comentário sobre essas 2 situações em que o perito judicial disse que a pessoa estava apta ao trabalho, sendo que 1, 2, 3 semanas depois ela tirou a própria vida? Tu tem certeza que o quadro era isso aí mesmo que estava sendo apresentado? Não sei qual era os detalhes, eu não sei, mas, por exemplo, uma pessoa que... Não, mas a pessoa estava falando a verdade, pressupõe-se, né? Eu imagino que sim, né? Mas se não estivesse, quando ela tirou a própria vida, ela comprovou que tinha incapaz, alguma doença grave ali, né? Será que não? Sim, tu me comentasse há anos esse caso. Na verdade, ela pode ter parado a medicação, pode ter afundado a depressão nesse meio tempo, pode haver um erro diagnóstico, de fato, né? Como eu te disse, não é matemático. O que se aconteceu é lamentável, porque nós erramos, mas tenho certeza que meus colegas mais próximos e eu, nós tentamos errar em benefício do paciente. E outra coisa, por exemplo, o psiquiatra negou, pede uma perícia para o médico do trabalho, os próprios juízes fazem isso quando eles têm dúvida, né? Até a questão de colocar outros documentos, a perícia é um dos meios de prova, senão o juiz seria o perito, né? Então, colocar isso para o juiz, mas olha, ele teve tantos períodos aqui de afastamento, disso, daquilo, pede a perícia numa área diversa. Às vezes a gente mesmo diz, olha, eu não posso, mas tu tem algo traumatológico, a gente mesmo sugere perícia traumatológica, perícia oftalmológica, perícia, sabe? Então, para que a pessoa seja realmente bem vista por mais de um profissional, para que essa chance de erro diminua, né? Mas... Sim, não. E aí, claro, não estou pessoalizando, não pode ser como eu pretendo... Não, estou falando no geral também, assim, geral, mas geral. O que fazer? O que fazer? Pede uma outra perícia, com uma outra especialidade, né? Às vezes até a mesma, se o juiz acha cabível os argumentos, eles trocam o perito. Sim. Então, porque quem decide é o juízo, né? Então, pode ser que um médico não acerte, mas se 2, 3 olharem a mesma pessoa, tem uma chance maior de que a verdade apareça, né? Quanto ao tempo que tu perguntaste, todo mundo, meia hora é pouco para perícia. Olha, para perito experiente, não. Em alguns casos, sim, concordo, pode ser apertado, tá? Mas se tu fores numa clínica popular, isso não é juízo de valor algum, as consultas são 15 minutos, consultas. Sim, sim. Né? E aí meia hora é pouco para perícia? Não, né? Até porque a consulta tem que fazer um diagnóstico. Eu tenho que ouvir a pessoa, fazer o diagnóstico, acertar o tratamento, e a perícia não é uma consulta médica. Ela vai, por exemplo, se a perícia previdenciária, ela vai avaliar a pessoa se ela tem capacidade laboral ou não. Muitas vezes a gente nem coloca, quando não é claro, o diagnóstico, o CID, né? A gente coloca o quadro geral, sindrômico, como se fosse gripe. Agora, se é gripe por Covid, por H1N1, isso não vem ao caso. A gente quer saber como é que isso repercute, né, na capacidade laboral da pessoa. E quando a pessoa encaminha um pedido de auxílio-doença, que agora mudou o nome, né? Agora é benefício por incapacidade temporária. Quando a pessoa encaminha um pedido previdenciário acreditando que a sua incapacidade decorre de uma determinada doença, mas chegando na hora o perito percebe que na realidade ela até está incapaz, mas por outro motivo alheio ao seu conhecimento. E isso acontece? Quando acontece, como é que costuma ser a reação do perito? Acontece. Normalmente, assim, pode ser um outro diagnóstico psiquiátrico, por exemplo, né? A perícia não pode sugerir tratamento, mas, enfim, a gente coloca as coisas, né? E claro que
o especialista que está acompanhando vai ver o laudo pericial, vai conversar com o periciado, né, e vai dar um outro segmento. Se for de uma outra especialidade, normalmente os próprios peritos dizem, olha, eu sugiro perícia com, eu cansei de colocar com o médico do trabalho, sugiro perícia com ortopedista, por exemplo, eu tenho um quadro psiquiátrico que não é tão grave, mas eu vejo que a pessoa está incapacitada por outros motivos, eu sugiro, normalmente a conduta dos peritos. Até porque quando já tem mais de um quadro, o próprio juízo já coloca outras especialidades na sequência, assim. Então, é bastante comum. Normalmente, o perito tem esse olhar mais sensível e sugere avaliação com outra especialidade, até porque incapacidade é na outra especialidade, por exemplo. Eu imagino que, dependendo da profissão que a pessoa tenha, seja mais propenso o desenvolvimento de algumas doenças, né? Correto? Sim. Quais são as atividades laborais, as profissões que a senhora percebe, né? Não preciso dados estatísticos elaborados, a sua percepção pessoal, que acabam gerando maior ocorrência de doenças psiquiátricas? E quais doenças? Na verdade, principalmente as que lidam com o público, né? E que terceirizam serviços, assim, um trabalho bastante estressante. Uma profissão que aparece muito para fazer perícia é o operador de telemarketing, né? Eles são muito cobrados e lidam com muito estresse, e tem a chefia que cobra e ouvem desaforos o dia inteiro. Então, assim, é um pessoal que se estressa bastante, né, e profissões com trabalhos repetitivos, pessoal da área da segurança, médicos, imagino, trânsito, né? Ônibus também. Ônibus dá muito estresse pós-traumático em função dos assaltos, e aí muitas vezes até já resolveu o quadro do estresse pós-traumático, mas eles não querem voltar em função de retaliações em empresa, em questões de medo mesmo, de segurança, de passar pela mesma linha onde foi assaltado, foi jurado de morte, enfim, são coisas que acontecem, né? Deve ser terrível isso, claro. É terrível. Eu imagino que também a mesma doença, a mesma situação que incapacita o profissional de algumas atividades pode não incapacitar para outras, né? Já teria algum comentário assim sobre isso? Da área psiquiátrica, por exemplo, assim, vamos ver. Né? Tem muitos casos, eu vou pedir aposentadoria por retardo mental leve, né? Eu acho que é uma situação muito difícil, por exemplo, porque ele tem o juízo crítico prejudicado, quer dizer, ele não vai saber bem julgar as situações que acontecem consigo. Então, ele é candidato a uma interdição judicial, uma curatela para que alguém cuide dessa pessoa, né? Mas aí eu vou tentar me aposentar com retardo mental leve, tá? Só por isso não consegue, até por definição do CID-10, porque normalmente é o que diz ali, as pessoas com esses problemas têm dificuldades análogas às que não têm, né? Mas, então, por exemplo, eu posso trabalhar com atividades mais motoras, né? Mais pesadas e menos intelectuais. Aí eu não vou citar as profissões, né? Por uma questão de... não quero denegrir alguma, pelo contrário, mas assim, são trabalhos mais manuais, né, mais pesados e menos intelectuais, por exemplo. Mas digamos assim, os remédios contra a depressão, eles geram alguns efeitos colaterais, eventualmente, correto? Sim, sim. Um piloto de avião ou um motorista de ônibus tomando um remédio antidepressivo, ele não é mais suscetível de estar incapaz do trabalho em função do efeito colateral do que eu, por exemplo? Na verdade, assim, acontece muito com motorista de caminhão, por exemplo, né? Isso é uma situação bastante difícil, né? A verdade é o seguinte, vamos pegar, assim, uma dessas profissões que a pessoa é bipolar, por exemplo, toma um anticonvulsivante, né, que é um estabilizador de humor. Ele vai estabilizar o humor e serve para a questão de convulsão, se fosse o caso de uma epilepsia. Bom, então ele não poderia trabalhar, certo? Não. Se ele estiver tomando regularmente, né, e ele tiver compensado, isso é um motivo para trabalhar, também para trabalhar, como, por exemplo, eu coloquei um stent cardíaco, coloquei uma molinha, agora eu não posso trabalhar, não, agora é que tu pode trabalhar, né, tem um colega cardiologista perito que coloca isso, não, tu tá colocando para viver,
Agora, tu tem que ver se tem um efeito colateral de fato, aí fica um tempo afastado, tem que ajustar o tratamento. Mas é o que a gente coloca, né? A simples presença de doença por si só não implica incapacidade. Se é por isso, ninguém ia trabalhar na vida. Quem tem uma pressão alta, quem tem alguma coisa já, né? Até porque acho que todo mundo tem alguma coisa, que ninguém passa de um pente fino muito rigoroso, ninguém sobrevive ali, né? Exatamente, até nós, né? Começa a subir a idade, começa a ir para DNA, né? Data de nascimento avançada, vai tendo alguma coisa aqui, vai tendo ali, rompe um ligamento, tem miopia, tem alguma. Então, as coisas vão começando a aparecer, né? Então, isso não é um impeditivo de trabalhar. Tem gente que com as pernas amputadas de cadeira de rodas trabalha, entende? Então, depende, claro, depende, por exemplo, está tomando um benzodiazepínico, vamos ver, um Valium, um Rivotril, por exemplo, um motorista de caminhão, bom, aí tu já tem que ter mais cuidado, né? Como é que tu vai liberar uma pessoa dessa para dirigir, entende? Mas talvez se ele fizesse um trabalho burocrático, ele conseguisse. É isso que tu está colocando. É isso que eu estou falando, exato. Né? Mas assim, o motorista com estresse pós-traumático, né? Às vezes muda a personalidade, tem que se ir para isso, né? Ao longo do tempo. Mas ele pode não conseguir dirigir, ser cobrador, mas ele pode exercer uma função administrativa, né? Que é a famosa realocação de serviço. Eu não estou aqui para debater, para constranger os convidados, né? Muito embora isso às vezes possa acontecer, mas a questão não, mas pode constranger aí, que eu sou fodástica, como tu disseste. Muito, mas virtualmente sim, né? Senão tu falasse que não há problema. Não, mas assim, o INSS ele tem o dever de encaminhar para a reabilitação profissional, quando a pessoa está incapaz para aquela atividade, estaria capaz para outra, né? Sim. Enquanto a pessoa não for reabilitada para outra profissão, enquanto o motorista de caminhão não for reabilitado para uma atividade burocrática, para a atividade de motorista de caminhão, ele estará, não será um risco maior ele voltar ao trabalho tomando um medicamento que pode vir a causar sonolência, por exemplo? Com certeza. Até essa parte deve saber melhor do que eu, mas o que sempre vi é que enquanto ia para a reabilitação, estava recebendo, né? Exato. Enquanto não conclui a reabilitação, o segurado segue recebendo. Sim, mas é que muitas vezes ele não é encaminhado para a reabilitação, e a INSS nega o benefício dizendo que ele está apto. E isso, para mim, que eu queria a sua opinião. Não, claro que não, né? Um medicamento que tem um efeito de sonolência. Pois é. Então... aos seus olhos, ele estaria incapaz para o trabalho ou não? Se ele for encaminhado para a reabilitação, então é porque ele está bem, mas não para aquela tarefa. Se ele está tendo efeito de sonolência, ele não tem que ir para a reabilitação, ele tem que ficar afastado e como é que tu dissesse, auxílio-doença, e se tratar, são coisas bem diferentes. Como que a pessoa que está doente vai ser reabilitada, né? Não é parte da doença psiquiátrica, não faz parte, né, não é inerente à doença psiquiátrica como uma das características, a pessoa boicotar o próprio tratamento? Sim, muitas vezes sim. Especialmente por exemplo, uma paciente consultou comigo há uns 3 meses e disse, tá com pânico, tô tomando remédio há 1 mês, posso parar? Digo, olha, pode, mas eu te disse que o tratamento é 1 ano, para tu curar a doença e cobrir a maioria das recaídas, por exemplo. Aí, isso é muito comum, bipolar, por exemplo, né, a pessoa tá bem, é uma doença benigna, né, mas que as pessoas acabam fazendo um comportamento maligno, por quê? Porque tá bem, e aí para os remédios, então eu não preciso mais. Mas justamente assim, tá bem por estar tomando a medicação, né? O depressivo também, o ansioso, o pânico. Melhora um pouco e o dependente químico, né? E aí ele diz, então não preciso mais. Não, eu tô bem porque estou usando. Por exemplo, se eu parar de usar um antihipertensivo, a minha pressão vai 250 por 180, entende? Então, é análogo a isso, assim, está bem porque está tomando, né? Então... E isso, eu acredito que deve ser muito frustrante para o médico psiquiatra, né? Iniciar um tratamento e o paciente descontinuar por si só, né? Por conta própria. Bom, eu como já tenho 10 anos de psiquiatria, hoje eu ainda fico chateada, mas eu não pessoalizo, né? Porque o que acontece é que
o ego já começa a tolerar mais esse tipo de abandono, porque não é contra o médico, é contra a pessoa mesmo, entende? É contra si próprio, né? Exatamente. Então, hoje o meu ego não se fere mais tanto assim quando a pessoa faz isso, porque é contra ela mesma, né? E o que acontece é que acaba voltando um tempo depois, até pior do que estava, e tem que usar remédio dose maior e mais tempo, e aí às vezes não conseguir parar, de fato, né? Ou tentar suicídio. Então, é isso que acaba acontecendo. E no consultório, no seu consultório particular, com a pandemia, aumentou o movimento, aumentou a procura? Aumentou muito. Aumentou muito. Muito, e até como a gente está podendo fazer a telemedicina, né, e prescrever online, e eu me disponibilizei para atender online também, as pessoas com medo do vírus e tudo, as doenças aumentaram muito. Então, assim, eu não vou te dizer estatística geral, mas na minha estatística é assim, ansiedade, pânico e depressão. Ansiedade, pânico e depressão é o que mais dá, né, e o isolamento social, e fora as pessoas que tiveram prejuízos econômicos, mas a questão do isolamento social do ser humano ser importante para o outro, como a Organização Mundial da Saúde disse, né, o ser humano é um ser social, isso tá muito difícil, assim. O lado bom é que nos trouxe os casos de violência doméstica aumentaram, as separações aumentaram muito durante a pandemia, né? Aumentaram, porque os conflitos aumentam, o tempo de convivência aumenta, é como assim, eu tive o caso aqui de um vizinho, que ele se aposentou, e trabalhar já lá para os seus 70 e lá vai anos, entrou na aposentadoria compulsória, e a mulher não aguentava ele em casa, mandou ele trabalhar em outra coisa, e isso é mantenedor de casamento, né, as pessoas ficam menos tempo em conflitos, e tem menos lugares na rua para descarregar suas frustrações, né, o que a gente nota aqui no Departamento Médico Legal de Porto Alegre é um aumento expressivo da violência contra a mulher e da violência de uma forma geral. E da violência contra o homem também, que não faz nada e ainda leva uma Maria da Penha. E ainda conta pra gente. Eu nem encostei nela, ainda levei uma Maria da Penha. A senhora está falando das falsas... violência doméstica. Violência doméstica, né? Mas a violência contra a mulher, violência contra a criança... As coisas pioraram muito com o confinamento, assim, falando sério, de uma forma geral. É muito triste. Deve ter entrado muita neurose também, muita paranoia da contaminação também, né? Aquele pessoal que tem toque de germes, né? Tinha um filme, não sei se a senhora assistiu, Nosso Querido Bob, um filme antigo com o Sim. Que o paciente viajou de férias junto com o psiquiatra, né? Ele perseguia o psiquiatra, né? Casou com a irmã do psiquiatra, não foi isso? Isso, ele tinha toque por germes, né? Agora, com a pandemia, esse pessoal deve de ter enlouquecido mais, então, né? Com certeza. E tem aquele O Melhor é Impossível também, com Jack Nicholson. Nós estamos velhos, hein, Guilherme? Eu tô com 44, mas com carinha de 43, né? Mas, enfim, são filmes bons de ver, e a psiquiatria tem muito com a arte, assim, então, para quem quiser entender. E tem um outro também do Netflix, que é o Tok Tok, que é bem legal, que são umas 6 pessoas com várias expressões dessa doença, né, do toque, então vale muito a pena ver, é bem engraçado, é bem no leve, Tok Tok assim. Tinha a pessoa que tinha síndrome de Tourette ali, né, que fala palavrão. Tourette, E isso, então são expressões ali do pânico. Mas a questão dos germes também, assim, mas tem mais, não tanto, é mais uma exposição na rua, sabe? É mais ansiedade, pânico e depressão mesmo, que aumentou. Até porque a pessoa não sai de casa, né? Então, as preocupações com germes são dentro de casa, não tem as de fora. Doutora Débora, lhe agradeço muito aqui pelo seu tempo, a senhora abrilhantou aqui a Rádio Armazém. Como eu falei, a proposta do programa é mudar a vida das pessoas pela informação e a senhora nos ajudou nisso, né? Repetindo a pergunta lá do início do programa, como que as pessoas fazem para lhe encontrar? O melhor é pela internet, né, colocar o meu nome, Débora Krieger, Krieger com K, né, na Doctoralha, né, ou pode botar Débora Krieger Psiquiatra, que ele puxa ali, e já tem o site com as minhas agendas, online, presencial, já pode marcar ali, tem
currículo, todas as coisas, e tenho meu celular, que é 51 99739 3213, né, comercial, de preferência, contato via WhatsApp. Perfeito. Muito obrigado, doutora Débora. Eu que agradeço. Prazer tê-la aqui conosco e espero poder contar com a sua colaboração mais vezes. Eu que agradeço, foi um prazer e sempre podendo ajudar as pessoas e esclarecer sobre a doença mental, né, e perícia médica e essa diminuição do preconceito contra a doença mental, que é a campanha há anos da Associação Brasileira de Psiquiatria, né. Então, eu agradeço muito, né, e um abraço virtual para ti, a gente não arrumar problema. Um abraço virtual.